Olha só, dentro de cada uma das nossas células tem uma agitação, sabe? Um mundo cheio de parcerias, processos super complexos. E hoje a gente vai desvendar uma aliança que era secreta até agora, que os cientistas acabaram de descobrir. É uma parceria que alimenta uma das funções mais vitais da célula e que, olha, muda o jeito que a gente entende a biologia celular. É o seguinte, toda célula tem uma equipe de limpeza que é essencial. Mas por muito, muito tempo ficou um mistério no ar. De onde que essa turma tira a energia para fazer o serviço? É uma pergunta, assim, fundamental, que deixou os biólogos coçando a cabeça por décadas. Bom, para a gente entender essa história, a gente precisa conhecer os dois personagens principais. De um lado está a mitocôndria, que todo mundo conhece, né, a famosa usina de força da célula que gera energia. E do outro, o lisossomo, que é tipo o centro de reciclagem. Ele que quebra e joga fora o lixo da célula. Duas funções que parecem não ter nada a ver uma com a outra. Ou pelo menos era o que a gente pensava. Então, vamos focar primeiro nesse mistério. O trabalho do lisossomo é, nossa, absolutamente essencial. Se ele não existisse, o lixo ia se acumulando na célula e isso levaria a doenças bem sérias. Só que tem um porém. Esse processo de reciclagem tem um requisito muito, mas muito específico para poder funcionar. Pensa no lisossomo como uma bolsinha cheia de enzimas digestivas, tipo um estômago para a célula. Para essas enzimas conseguirem quebrar tudo que não presta, elas precisam de um ambiente super, super ácido para serem ativadas. É essa acidez que é o segredo, a chave de todo o poder de reciclagem dele. E aí que está o problema. O próprio processo de digestão, ele gasta essa acidez. Então, para continuar funcionando, o lisossomo precisa ser reabastecido com prótons o tempo todo. São essas partículas que criam o tal ambiente ácido. A grande pergunta era, mas de onde vêm esses prótons? Por um tempão, ninguém sabia a resposta. E aí, a investigação leva a gente para um suspeito bem surpreendente. A nossa velha conhecida, a mitocôndria. Pois é, a usina de força da célula parecia ter o álibi perfeito, né? Afinal, ela está lá, ocupada, gerando energia. Mas algumas pistas começaram a aparecer. A primeira pista estava bem ali, na cara de todo mundo, o tempo todo. Os cientistas já sabiam que essas duas organelas, elas ficavam bem pertinho uma da outra, formando o que o pessoal da pesquisa chama de contatos de membrana. O próprio artigo científico diz que decifrar o que esses contatos significavam era crucial, mas para que eles serviam? Era um mistério total. E essa imagem de microscopia aqui é a primeira prova visual disso. Dá uma olhada. Essas estruturas mais compridinhas em roxo são as mitocôndrias, e os pontinhos verdes são os lisossomos. E olha ali onde eles se encontram, tá até destacado. Ali a gente vê o contato direto. A ciência deu um nome para esses pontos de encontro, contatos mitocôndria-lisossomo, ou MLCs, e são eles o foco de toda essa história. Isso levanta uma questão essencial, né? Será que eles só estão esbarrando um no outro por acaso, já que a célula é um lugar superlotado? Ou será que esses pontos de encontro são, na verdade, o local de uma transação secreta e super importante? Para descobrir o que estava rolando, os pesquisadores precisavam de um jeito de espiar o que acontecia exatamente nesses pontos de contato. E para isso, eles tiveram que desenvolver tecnologias completamente novas, tipo umas ferramentas de espionagem molecular mesmo. Eles criaram duas sondas moleculares, que eram basicamente espiões. A primeira foi para o lisossomo, para medir a atividade de reciclagem dele. A segunda foi para a mitocôndria, feita para detectar se tinha prótons saindo de lá. Com essas ferramentas, era como se eles tivessem colocado um grampo na conversa e podiam ouvir os dois lados, pela primeira vez, em tempo real. E a primeira grande descoberta não demorou para aparecer. Esse gráfico aqui mostra o nível de acidez. Repara só, a barra da esquerda representa os lisossomos que estão ali, coladinhos nas mitocôndrias. A da direita, que é a mais baixa, é dos que estão longe. O resultado é claríssimo. Os lisossomos que estavam em contato eram muito, mas muito mais ácidos. Existe uma correlação direta entre as duas coisas. Ok, agora vem o ponto principal. A correlação era forte, beleza. Mas o que exatamente estava acontecendo ali? A equipe de pesquisa finalmente conseguiu juntar as peças do quebra-cabeça e revelou um mecanismo, olha, super elegante e totalmente inesperado. Funciona assim, olha que legal. Primeiro, a mitocôndria, como parte do trabalho dela de gerar energia, acaba acumulando um monte de prótons. Segundo, bem naqueles pontos de contato, os prótons vazam da mitocôndria para o espacinho entre as duas. Terceiro, umas proteínas especiais que ficam na superfície do lisossomo, tipo umas bombinhas, pegam esses prótons e jogam para dentro. E quarto, pronto, o lisossomo está recarregado.
A acidez dele está no máximo de novo e o poder de reciclagem também. A mitocôndria é literalmente uma estação de recarga para ele. E essa série de imagens aqui, nossa, é a prova visual definitiva. Se liga na fileira de cima, que mostra o lisossomo. Conforme o tempo passa, da esquerda para a direita, dá para ver o sinal ficando cada vez mais forte. O gráfico do lado confirma, a linha sobe, o que quer dizer que o lisossomo está ficando mais ácido depois do contato. Agora, olha para a fileira de baixo, que é a mitocôndria. Acontece exatamente o contrário. O sinal vai diminuindo e o gráfico ali do lado mostra a linha caindo, provando que os prótons estão saindo de lá. Era a transferência acontecendo ao vivo e a cores. Mas calma lá. Uma coisa é ver que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, outra coisa bem diferente é provar que uma causa a outra. Para ter certeza absoluta que o contato era o que causava a acidez e não era só uma coincidência maluca, eles precisavam de um último experimento, a prova final. E o experimento final foi simplesmente genial. Usando uma técnica chamada optogenética, eles basicamente instalaram uns ímãs moleculares que eram controlados por luz. Olha só nas imagens. No escuro, as organelas estão separadas. Mas aí, quando eles acendem uma luz azul, esses ímãs ligam e, pá, forçam o contato. E o resultado é impressionante. Olha o gráfico na direita. A linha está lá embaixo, normal. Mas no exato momento que a luz acende, o nível de acidez dispara. Isso provou, sem sombra de dúvida, que o contato físico era a causa direta da recarga. Era a prova que faltava. Então, beleza. Descobrimos uma parceria secreta dentro das nossas células. Mas e daí? Por que isso importa pra gente, fora do laboratório? Bom, as implicações são gigantescas. Essa descoberta basicamente muda o que a gente sabia sobre biologia celular. Agora está claro que os lisossomos não trabalham sozinhos. Eles dependem totalmente dessas estações de recarga das mitocôndrias. E o mais importante é, quando essa conexão falha, o lixo celular começa a se acumular. E isso é um ponto central em doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, onde o acúmulo de proteínas tóxicas é um problemão. Entender esse mecanismo abre um caminho totalmente novo para quem sabe um dia desenvolver tratamentos que consigam restaurar essa conexão vital. A revelação dessa parceria secreta deixa a gente com uma pergunta fascinante, né? Se uma conversa tão fundamental entre a usina de força e o centro de reciclagem ficou escondida por tanto tempo, que outros diálogos secretos, que outras alianças estão acontecendo agora mesmo dentro da gente, só esperando pelas ferramentas certas para a gente finalmente poder ouvir?